Boa tarde, ouvintes da Rádio Engazeira de Paulistana. Boa tarde, você que acompanha o podcast Cidadania do Amanhã. Hoje nós estamos aqui para um bate-papo bem informal e já de antemão quero agradecer aqui a presença do pastor Nelson, o pastor Marena e o professor Luciano. Eles vêm aqui para nos falar da importância desses projetos e ações que o Instituto Reviver, o braço assistencial da Igreja Pentecostal Deus é Amor, nos traz para a região de Paulistana, para essa região Nordeste, onde nós estamos vendo resultados. E com certeza nós temos que dar total apoio a vocês que vêm aqui com toda boa vontade, evangelizando, trazendo a palavra de Deus e, acima de tudo, trazendo benefício para esse povo tão sofrido. Nosso boa tarde para o pastor Nelson. Boa tarde, senhor Zezinho, um prazer. Agradecemos o convite para estar participando aqui e falar um pouquinho para todos aqueles que estão aí nos acompanhando do trabalho que estamos realizando, como o senhor mesmo falou. Estamos aqui fazendo uma obra assistencial, somos o braço assistencial da Igreja Pentecostal Deus e Amor, temos feito projetos, temos sido muito bem recebidos pela comunidade e vamos aproveitar essa oportunidade para falar um pouquinho daquilo, como nós começamos, o que estamos fazendo hoje, o que já trouxe de impacto e o que esperamos ainda avançar em benefício da comunidade. Bom dia ou boa tarde, do nosso pastor Marena, que também está aqui presente junto com essa equipe maravilhosa. Boa tarde, senhor Zezinho, boa tarde, pastor Nelson, professor Luciano, e boa tarde a todos que estão nos assistindo aí. Estamos aqui para trazer coisas boas, coisas que têm trazido edificação para muitas famílias, para muitas vidas. O professor Luciano, também um membro dessa equipe, dá o seu boa tarde aos nossos ouvintes e telespectadores. Boa tarde a todos, mais uma vez, Zezinho, obrigado pelo convite, é um prazer poder falar um pouquinho para você da nossa participação aqui nesse projeto, que eu acredito que é uma sementinha que está sendo plantada aqui no município de Paulistana e que, se tudo correr dentro do esperado e Deus permitir, ele vai frutificar em várias localidades aí nesse país. Com certeza, tudo que é feito com amor, com boa vontade, tem a bênção de Deus. Eu quero agradecer aqui os nossos patrocinadores, Miguel Informática, onde você não fica no prego com o seu computador, notebook, manutenção, conserto. A Autoescola Paulistana também, que habilita você para andar nas vias públicas, com segurança. A Autoescola Paulistana tem a organização da empresária Ana Cláudia. Agora, começando com o pastor Nelson, nós vamos abrir espaço para que possa explanar todos esses benefícios, essa benfeitoria, esse carinho que eu vejo dessa entidade com o povo de Paulistana e das outras regiões. É um trabalho feito com muito amor, porque é um trabalho que já tem frutos aqui em nossa cidade, viu, pastor? Sou testemunho. É uma grande verdade, seu Zezinho. Assim, nós temos como duas frases que nós queremos recuperar vidas e dizemos que o amor de Deus socorre vidas. E foi nesse propósito que a Fundação Reviver e a Associação Reviver Help Deus e Amor, e nós falamos já que foi direcionado por Deus para vir para essa cidade, porque nós estamos aqui desde 2022, quando na verdade nós adquirimos uma propriedade ali na Serra Branca, ali, a Caminho de Tigres, acho que todos conhecem como assim, ali na API. E para nós foi um presente porque nós temos como esse propósito de vir para o norte, para o nordeste e socorrer famílias que estão numa situação de vulnerabilidade. E o nosso propósito nós queríamos iniciar um projeto que é chamado Água para o Nordeste. E foi assim que nós, em 2022, tivemos a oportunidade de adquirir essa propriedade para começar esse projeto. Mas depois, conhecendo melhor Paulistana, comunidade das cidades circunvizinhas, e pela propriedade que nós pudemos ali adquirir, nós vimos que nós poderíamos colocar outros projetos que o braço assistencial da Igreja Pentecostal Deus e Amor já vem fazendo pelo Brasil. E começamos esse projeto então em 2022 ali, limpamos aquele terreno e começamos a perfurar poços, que era o nosso propósito. Nós sabemos que aqui a região, a água tem muita salinidade, há uma dificuldade na própria água,
E o nosso propósito, então, era vir para fazer o quê? Tirar essa salinidade da água e prover água potável para a população. Porque nós sabemos que é aquilo, a água salina traz um grande malefício para o rim, depois as pessoas ficam com uma qualidade de saúde muito ruim, tendo que fazer hemodiálise. Então esse foi assim o início do projeto. Mas hoje se ampliou muito, estamos expandindo com outros projetos, e é disso que nós queremos falar um pouquinho aqui, né? Começamos lá em 2022, com essa perfuração de 4 poços, colocamos um dessalinizador, que é uma tecnologia israelense, que trata essa água salina através de membranas e libera uma água totalmente potável. Então nós começamos assim. Hoje ali é um terreno muito vasto, nós temos um terreno ali de 30 hectares, e ali nós fizemos uma terraplanagem de aproximadamente de 80 mil metros. Perfuramos 4 poços, e nesses 4 poços nós já conseguimos extrair água, né? Começamos ali a dessalinizar, e depois enviando a análise, para nós foi até uma surpresa, porque aqui pela região o pessoal falava que a água era realmente muito salina, né? E nós tínhamos uma prospecção de que a cada 1.000 litros de água, iríamos tratar essa água e íamos só aproveitar 30% e 70% íamos descartar. E para nós já acreditamos que é uma bênção de Deus, porque é o contrário. De cada 1.000 litros conseguimos aproveitar 700, né, 70% e 30% de descarte. Isso tem ajudado bastante. E uma coisa bem atual que aconteceu aí praticamente há 2 semanas atrás, que para nós era essencial, foi a chegada da energia trifásica. Porque sem essa energia nós não conseguiríamos operar as bombas necessárias ali, todo o equipamento para tratar essa água. E a energia chegou e graças a Deus nós vamos ter a oportunidade, só no projeto Água para o Nordeste, ter aproximadamente 40 mil litros de água potável para a região. Muito importante. Nós já sabemos que esse equipamento é um equipamento que não é fácil de se adquirir, mas com a boa vontade, nós estamos vendo aí o trabalho feito por toda essa equipe. O pastor Marino pode falar para a gente também um pouquinho, né? E trocando assim as ideias, nós podemos ir batendo esse papo esclarecedor e com certeza vitorioso aqui em nossa cidade. Bom, o que eu tenho que falar é que isto é uma missão. Essas 2 instituições sociais, que é a Fundação Reviver e a Associação Reviver Help, estão ligadas e foram instituídas pela Igreja Pentecostal Deus e Amor. Então, a igreja tem 64 anos agora e desde o início tinha uma preocupação muito grande em não somente levar a palavra, o Evangelho, mas com a pregação da palavra do Evangelho vem a necessidade, pessoas precisando, necessitando, e a própria Bíblia nos ensina que se eu tiver uma pessoa necessitada e eu chegar ali, naquela casa, naquela família, e somente orar por ela e dizer Deus te abençoe e despedi-la sem a devida assistência, o próprio Jesus deu este exemplo para nós, quando os discípulos quiseram despedir a multidão, ele diz, não podemos despedir esta multidão com fome. Então foi movidos pelo amor de Deus, movidos pela ação da verdadeira palavra do Senhor, que a igreja, há muitos anos atrás, a fundação está A fundação já vai completar aí 33 anos, né? Fundação Reviver. 33 e a anos. Associação Reviver Help, que vem completar aí, já completou o 2º ano. Vamos para o 3º ano. Então, é praticamente o que está sendo feito aqui, é a missão da Igreja de Cristo, aqui em Paulistana. E Paulistana a gente percebe que, a gente sempre diz, né? Foi uma semente que foi plantada aí e nasceu e está dando bastante fruto para a glória de Deus. Professor Luciano, com certeza deve ser um dos grandes observadores, não é, de um projeto tão bem elaborado como esse, que vem dando frutos. Com certeza virão muito mais ainda, porque quando se trabalha com amor e com organização e com pessoas como vocês, que têm boa vontade,
tudo vai mais fácil, né, professor? Zezinho, eu falo desde o início, né, com todo esse respaldo que a fundação, que a igreja e né, à frente, o mais próximo, o pastor Nelson, o pastor Marena, a irmã Ireni, o pastor Jorge e toda a equipe que envolve, né, eles vieram realmente com o intuito de mudar a região. É uma das coisas que a gente sempre conversa e eu tenho notado a cada vez que eu venho para o município, o quanto que esses projetos estão trazendo, estão impactando positivamente as pessoas. Isso tira a pessoa de uma condição de marginalidade, traz ela para uma condição digna, né? O que eles estão promovendo hoje, por meio dos projetos que eles estão à frente, são condições para que essas pessoas tenham dignidade enquanto ser humano, que elas consigam prosperar e, obviamente, né, se manter no local que elas escolheram para viver. O município, como toda área de semiárido, naturalmente ele já é uma área difícil de você trabalhar. A ausência de água, muitas vezes a irregularidade de chuva, a dificuldade em lidar com os animais, né, preparar a alimentação, quando muitas vezes a própria família tem dificuldade na sua alimentação. Então, esses projetos, todos eles, né, a água e os demais projetos que a Fundação conduz aqui no entorno, todos eles buscam melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas que estão no entorno. E o meu papel aqui é um papel pequeno, mas que também faz parte desse conjunto, é introduzir um pouco de tecnologia, não vou nem usar tecnologia, de conhecimento técnico para melhorar a condição de criação desses animais. A fundação como um todo, todos os projetos, eles atuam em diferentes áreas. O meu papel aqui no projeto é olhar para essa questão do bem-estar animal, da criação animal. Os projetos que a gente tem idealizado e implementado, eles vão contribuir para uma melhoria em todos os aspectos, inclusive no padrão alimentar dessa população. Eles vão conseguir ter acesso a um alimento de melhor qualidade, eles vão conseguir ter um alimento de melhor qualidade e espero que também consigam ter um excedente para poder comercializar um pouquinho. Então, a gente idealiza que todos esses projetos tragam para essas famílias uma condição de vida melhor. Eu acho que esse talvez seja o grande produto, no meu entendimento, quando a gente entra com esse tipo de projeto, né? A gente veio conversando hoje de Petrolina para cá, e eu participo muito dessa ideia. Não basta a gente matar a fome ou dar, né, de comer. Eu acho que a gente precisa ensinar a plantar, ensinar a cultivar, que as pessoas consigam ter dignidade para produzir o seu alimento e não ficar só dependendo de processos e projetos assistencialistas. Que a ideia desse projeto, sim, ela entra num momento inicial com a ajuda, com o respaldo, mas é capacitá-los para que eles possam evoluir. Eu acho que esse é o grande benefício que a gente está trazendo para cá. É importante que a preocupação do Instituto, com vocês que comandam, é a água. E nós já vimos aí produtos da água já sendo utilizados pela comunidade. No caso de frutas, de legumes, as hortas já estão produzindo, né? Isso é importante, muito importante que o professor frisou aí para a gente, né? Que não adianta só trazer, tem que ensinar também a manusear, aproveitar essa água, né? Não desperdiçar, valorizar. Eu quero fazer uma pergunta para vocês três, que já estão aqui bem familiarizados em Paulistana. Como é que vocês estão sentindo a presença de vocês, tanto com a comunidade que está recebendo os benefícios, aprendendo com vocês também, e as autoridades têm dado apoio a esse trabalho, que é um trabalho louvável? Bom, senhor Zezinho, tem sim, porque é o que nós falamos, o professor Luciano frisou bem, né, nessa etapa do projeto, mas as instituições, nós temos outros projetos, e sempre essa característica, quando nós vamos por uma comunidade, você faz uma prospecção, você começa a conhecer melhor a comunidade e ver quais são as necessidades. E as instituições, elas têm outros projetos. Quando nós começamos aqui, a princípio, com a questão da dessalinização, depois, conhecendo melhor a comunidade, nós partimos para um projeto chamado Reviver no Sertão.
foi o que? Nós começamos a visitar muitas comunidades quilombola, comunidade indígena, e havia necessidade, nós vimos efetivamente muitas famílias em situação de vulnerabilidade. Até por esse cenário, como o professor Luciano colocou, que há a dificuldade da chuva, né? A dificuldade de plantar. Então, quem está mais na área rural, ele tem aquela dificuldade porque não consegue plantar. E não plantando e não criando um animal, qual é a subsistência? Tem a dificuldade. Então, nós temos um programa chamado Reviver no Sertão, que nós cadastramos famílias, aquelas famílias que estão mais em situação de vulnerabilidade, e começamos também a suprir um alimento por um período, até que elas comecem a se adaptar. E aí, conhecendo essa comunidade, a comunidade começou também a nos conhecer, porque é difícil. Imagina uma entidade chegar, quando você vai até uma comunidade, você começa a chegar ali e o pessoal começa a perguntar, mas o que esse pessoal está fazendo aqui? Né? Esse pessoal não é daqui, o que eles vêm fazer aqui? Qual o interesse? Qual o interesse? Foi até pastor, uma particularidade. Surge até uma desconfiança, às vezes, das pessoas que não têm, né, essa atenção, como vocês estão com a atenção voltada para o bem, até desconfia. Esse povo querem o quê aqui? Exatamente, não é verdade? exatamente. Mas com certeza vai dar tudo certo. Então aí começou a ver essa proximidade, começaram a nos conhecer, né? Hoje já conhecem e falam assim, é a Reviver. Então isso já é bom. Mas eu mesmo que está aqui já o quarto, vai para o 5º ano que eu tenho andado aqui em Paulistana, e assim, às vezes tem alguns que nem sabem meu nome, mas sabem que é o irmão. Fala, é o irmão, e sabe que é do projeto. O irmão do Reviver. Ele sabe que é o irmão e que é do projeto. Isso é bom, porque a gente acaba tendo conhecimento pela comunidade, o carinho também, porque eles começam agora a reconhecer o trabalho que é feito e sem interesse, porque esse é o propósito. Então nós começamos ali a fornecer cestas básicas, nós vimos também que essas famílias mais distantes, na época escolar, elas não tinham condição de ter ali um material escolar. Aí nós entramos com um projeto do kit escolar. Esse aqui foi o 3º ano que aqui na região nós entregamos kit escolar, e só agora em 2026 nós entregamos 4.000 kits escolares. Considerando Paulistana, Betânia do Piauí, um pouco em Afrânio, né, que ali é Pernambuco, mas já foram 4.000 kits escolares. Então, os projetos vêm alcançando mais a comunidade, então a comunidade agora tem nos recebido muito bem. E eu falo a comunidade, tanto as pessoas que recebem o benefício, como também os fornecedores. Porque tudo que nós temos aqui nos projetos são dos fornecedores locais. E os fornecedores entendem o projeto, nos recebem muito bem e também nos ajudam nos projetos. Nós temos que mencionar isso, né? Que os próprios empresários aqui começam a entender o que é o projeto e também tem a sua participação de colaboração nos projetos. E também a própria entidade pública. Dentro disso, nós tivemos um projeto importante aqui, que foi um projeto chamado Carreta 2 Saúde. Nós temos uma carreta que há 15 anos atrás foi equipada e ela tem os consultórios. E nós tivemos aqui o ano passado uma participação junto com a secretária Tamara da Saúde, né? Da Tamara. E o que acontece? Nós disponibilizamos o equipamento e a Tamara, no mapeamento do município com as comunidades, onde a carreta podia chegar, porque precisa de uma condição logística, né? A Tamara programou para essa carreta ir até a comunidade e a comunidade foi ali atendida. E só nesse trabalho, mais de 700 consultas foram atendidas. E ela chegou a mencionar que ali houve até o zeramento dos exames no SUS. Então nós temos tido também o respaldo aí da administração pública, porque eles têm entendido também que isso traz um benefício para a comunidade. Então nós estamos sendo sim, muito bem recebidos, os projetos estão avançando, pretendemos avançar mais. Então nós temos tido agora o conhecimento pela comunidade e o carinho da comunidade, né? Nós somos chamados aí de irmãos, já conhecem a Reviver, todos já sabem que nós temos também uma escola agora aqui, bem próximo ali ao Nenê Autopeças, em frente à Max Speed, né? Bem próximo ali ao batalhão da polícia. E é um outro projeto, porque ali nós temos, e muitas pessoas ainda não sabem, e vamos aproveitar esse canal de comunicação, que vai pela Rádio Engazeiras, né? E também aí no YouTube, que ali nós temos cursos gratuitos. Isso é importante, que é abrindo para a comunidade. Ali nós temos corte e costura, que é totalmente gratuito. Nós temos reforço escolar, nós temos alfabetização, nós temos informática e nós temos inglês. E é totalmente gratuito.
Então, a população agora começa a acreditar, e olha como é importante. O curso de corte e costura, nós já temos 80 alunas hoje. Mulheres que não tinham tido nenhuma experiência com a máquina de costura, e ali tem um outro aspecto também do convívio social, porque nós já temos ali o testemunho de uma pessoa da própria cidade, de que ela se sentia muito só na sua casa, né? Já estava ali desanimada, um pouco da vida nós podemos falar, e ali ela teve esse contato, começou a viver junto com as outras mulheres, e hoje está bem até e alegre. Então, assim, nós temos tido o carinho da população, temos tido o apoio aí dos parceiros empresários, e temos tido, sim, uma boa recepção pela administração pública. Importante, com certeza nós estamos acompanhando, né, o trabalho de vocês e lembrando, pastores, e o professor, que não é só Paulistana que recebe esta grande e importante ajuda, né, de incentivo para as pessoas. Nós temos Paulistana, Betânia do Piauí, Patos do Piauí, Jacobina do Piauí, Acauã, né, Dormentes no Pernambuco, Afrânio Pernambuco e São Raimundo Nonato. Todas essas cidades estão sendo assistidas com esse projeto Reviver, projeto que com certeza é bem-vindo a Paulistana e todas essas localidades. Nós sabemos muito que a desconfiança é grande quando chega uma entidade, porque hoje nós vivemos num país que nos envergonha, né? Às vezes até a gente tem vergonha de ser brasileiro porque tem coisas que vêm para aproveitar. Mas o que nós estamos vendo, eu como um bom observador, vejo que os resultados são positivos, como você falou na Escola Oasis, né, aí que está levando cursos, informática, costura e reforço escolar. Isso é importante para uma comunidade que é carente. Vocês também buscam a comunidade interiorana, que é aquela comunidade que tem mais dificuldade de receber os benefícios, as comunidades quilombolas e as comunidades rurais. Isso. E o senhor tocou num ponto importante, essa questão da desconfiança. Daqui a pouco o pastor Mariano vai falar um pouco do planejamento, que ele vai estar coordenando o planejamento aqui no Norte e Nordeste, que é um plano que nós estamos fazendo. Por quê? Paulistana, e isso é importante para a Paulistana, ela está se tornando, na verdade, uma referência para o que nós queremos replicar para o Norte e Nordeste. Projeto modelo, né? Projeto modelo. E como o professor Luciano falou também, é um projeto que ele começa aqui, que nós também esperamos levar para outras comunidades. Mas por que é importante essa situação que o senhor colocou da desconfiança? Na verdade, as entidades, hoje nós podemos falar o que nós somos obrigados todo ano a prestar conta junto ao Ministério Público. Nós somos uma entidade que nós não temos apoio de nenhuma empresa, né, e também nem de qualquer órgão governamental. Então, tudo que nós temos de arrecadação é da membresia da própria igreja, de membros de outros ministérios que sabem do nosso trabalho e apoio, e muitos simpatizantes, que às vezes não estão ali, não professam a mesma fé que a nossa, mas veem o benefício e querem praticar o bem a alguém e contribuem. Então nós temos também como obrigação de prestar conta a essa comunidade, aqueles que fazem as suas doações, as suas contribuições. Inclusive, essa aqui é mais uma oportunidade de nós podermos prestar conta. E nós sempre falamos, quando às vezes vai pelo rádio, né, vão ter aqueles que vão ter oportunidade, depois vão poder acessar as nossas mídias, o Instagram, a própria internet, vão poder ver os projetos. Então, todos os anos, nós somos obrigados a prestar conta ao Ministério Público, onde uma promotoria, eles analisam as nossas contas, o balanço, para ver se efetivamente aquilo que nós estamos arrecadando, efetivamente está sendo revertido em pró da comunidade. E também nós temos uma auditoria externa, né, independente, que faz todo esse trabalho. Então, é exatamente para mitigar essa desconfiança junto à sociedade. Então, nós temos a prática de deixar isso de forma muito transparente, e a outra de apresentar o trabalho que é executado, porque assim eles podem efetivamente testemunhar daquilo que é executado. Então, por exemplo, o senhor falou de outros municípios, é uma coisa que às vezes as pessoas não acreditam. Nós temos aqui ônibus locados aqui na cidade, que eles saem de Paulistana, eles vão buscar alunos em Betânia do Piauí, trazem essas alunas para aqui o Oasis e depois levam de volta.
Então, se nós olharmos quantos quilômetros são daqui em Betânia, para ir buscar esses alunos, trazê-los, né? E é aquilo que eu falei, esses alunos não pagam nada e o contrário, durante o curso ainda tem ali o seu lanche, né? E cada comunidade que nós estamos fazendo aqui, nós queremos ampliar. Nós temos também, enviamos também um ônibus até o Bate-Maré, para buscar ali pessoas que vêm, fazem o curso e depois são levadas de volta. Porque nós reconhecemos que essas comunidades estão mais distantes e a dificuldade de locomoção. E existe sim um investimento, mas nós queremos exatamente nisso, que será um grande benefício para daqui a alguns anos para a comunidade geral de Paulistana. É importante que o pastor, o Marreta e também o professor, se quiser frisar, reforçar algo que o pastor Nelson já falou, seria muito importante. Eu observo na palavra de vocês, né, na ideia de vocês, que não existe discriminação. Não é obrigado a comungar com a mesma religião de vocês. As pessoas estão sendo beneficiadas independente de qualquer religião. Isso é importante, zelar pelo ser humano, seja ele de que religião for. Eu deixo o espaço aberto para, se vocês quiserem reforçar aí o que disse o pastor Nelson, o pastor Marreta. Nós temos um grande exemplo aqui, porque o que acontece? O próprio professor Luciano está aí nos ajudando, né? E não faz parte da igreja. Nós tivemos também aqui um agrônomo, que é o Bertoldo, é da região aqui também, colaborou como voluntário na horta comunitária aqui no Bate-Maré. E, como eu falei, nós temos empresários da cidade aqui também, que não são da igreja e têm nos apoiado. O pastor Marina efetivamente é um missionário, já viajou pelo mundo, tem várias culturas, várias pessoas que também não são da igreja e apoiam. O professor Luciano vai poder falar um pouquinho para nós também. Eu vou aproveitar, e essa é uma das coisas extremamente importantes, né, Zé? Como foi frisado, o intuito do projeto é beneficiar pessoas. É óbvio que a igreja, né, como um todo, ela tem as suas premissas, né, os seus valores, e para aqueles que, obviamente, se sentirem tocados, se sentirem motivados, as portas, como em qualquer igreja, estarão abertas, né? Mas não existe, vamos dizer, numa terminologia mais simples, uma moeda de troca. Olha, eu estou te beneficiando com esse projeto se você passar a fazer parte da nossa comunidade. Pelo contrário, o que existe nós estamos aqui, e eu falo por mim, essa é a recepção que eu recebi, independente da minha formação religiosa, das minhas crenças, e é algo que eu comentei já com o pastor Nelson algumas vezes, Deus é um, né? Eu nunca vi uma pessoa que faça bem para outra, independente da religião dela, querer o mal de alguém. Então, eu acho que a igreja, né, e o projeto que eles estão à frente, ele deixa isso muito claro. Nós estamos aqui para te beneficiar enquanto ser humano, independente da sua crença, né? Então isso é fantástico. Por mim, né, é algo que me deixa muito à vontade, eu me sinto muito à vontade mesmo em tocar esse projeto, em ajudar nesse projeto, porque eu acredito muito que isso vai mudar a realidade de Paulistana e a gente tem muita vontade que isso ocorra em outras localidades também, porque a proposta do projeto, ela é uma proposta reta, íntegra, justa, correta, né? Como o próprio pastor Nelson falou, não existe uma moeda de troca, né? Um por trás do que está sendo feito. Tudo que está sendo feito aqui é muito, muito transparente, né? E isso, a gente entende que as pessoas visualizam isso também, né? Isso me deixa muito feliz. Eu também fico muito feliz em saber que a humanização é o que mais importa para vocês, né? O pastor pode complementar aqui o que disse o professor Luciano e o pastor Nelson. Foram muito completas as palavras deles, né? Mas o que eu tenho que dizer sobre a questão da transparência é que a gente até convida e permite, né, que as pessoas acompanhem passo a passo de todos os projetos. E até visitem os projetos e conheçam os projetos. Inclusive, a gente até faz um apelo, né? Para que todos venham conhecer de perto. A gente sempre tem uma palavra que diz assim, olha, nós estamos apresentando isso para você. Você tem alguma desconfiança ou alguma coisa? Vem aqui, vem, acompanhe a gente. Por onde eu passo, eu convido as pessoas. Vamos comigo.
Vamos lá, vamos ver isso, vamos ver aquilo. Não só aqui, nós temos lar de idosos lá em Sarutaiá, nós temos a creche. Eu tive agora no Pará, em Belém do Pará também, nós temos o trabalho da Casa Aberta, né? Que é Sim. para tirar pessoas que estão em situação de rua. E Nós está temos um outro tendo. projeto na Ilha do Marajó para trabalhar com jovens que tiveram ali uma gestação precoce, né? Uma cultura ali, é uma casa que recebe essas jovens que não têm condição de ter todo esse acompanhamento na gravidez e ali estão sendo É um recebidas. projeto muito amplo. Como o professor falou, ainda é uma sementinha diante daquilo que precisa ser feito. Nós cremos que ainda podemos fazer muito mais e estamos aí com as portas abertas para que as pessoas. Eu acho importante, né? Já que nós estamos falando com um veículo de comunicação aqui de Paulistana, que todos venham conhecer e saber. E isso, nós até podemos convidar, como eu falei, o Oasis está aqui, talvez usando como ponto de referência, eu estou colocando esses que são aquilo que eu estou acostumado a estar ali, talvez tenha outros, mas nós estamos muito próximo ali do Nenê Autopeças, nós estamos em frente à Max Speed e bem próximo do Batalhão, né? Posto Lucas também são pontos de referência, São onde pontos o de pessoal referência. passando ali já vai ver a placa Reviver, Unidade Oasis de Paulistana no Piauí. Nós temos a Vila Reviver. Aqueles que estão transitando para ir no sentido de Tigres, não dá nem para falar que não vê a Vila Reviver, porque ficou muito bonita mesmo ali, a Muito amplo, né? portaria é muito amplo, mas fica o convite, né, para as pessoas irem ali e conhecer o projeto, porque elas vão ver o dessalinizador, vão poder ver os poços perfurados. Agora o projeto que o professor Luciano está tocando, que já está ficando pronto o galpão das galinhas poedeiras, já está sendo construído o galpão dos Caprinos e ovinos. caprinos e ovinos. Então tudo isso está aberto ali para que as pessoas conheçam mesmo, E porque faz parte. E eu já vou fazer uma propaganda aqui, aproveitando o veículo, né? Nós temos já programado para o dia 23, próximo agora de junho, o primeiro curso, a primeira capacitação na área de avicultura poedeira. Então, é um curso aberto à comunidade, né? A gente vai trabalhar aspectos práticos, né? E eu deixo isso muito claro, ninguém vem aqui, eu não sou detentor do conhecimento absoluto, até porque só Deus para ser detentor do conhecimento absoluto, mas a gente tem um pouquinho de experiência e a ideia é auxiliar no processo, desde instalação, cuidados iniciais com essas aves, até o momento da postura. Então a gente dividiu isso em encontros, a gente vai ter um encontro agora em junho, um outro encontro em julho, provavelmente um encontro em agosto, onde faremos capacitações, encontros para a gente trocar experiência, né? Cada um vai trazer um pouco do seu conhecimento e a gente vai construir esse processo junto com as comunidades, junto com as pessoas que se sentirem, né, interessadas. Volto, né, a usar o ponto de referência do Pastor Nelson, né, as redes sociais, o próprio Oasis aqui, é um ponto de referência para quem quiser conhecer, para quem quiser participar desse curso. É um curso gratuito, né? E a gente quer, de fato, que as pessoas se envolvam, que as pessoas consigam mudar a sua realidade, né? Eu não me sinto ousado em usar esse termo, mas eu tenho certeza absoluta que as pessoas, quando elas começam a se envolver, né, com esses projetos, não só com o nosso projeto da criação, isso muda a realidade, né, das famílias, muda a realidade das pessoas, isso é fantástico. Eu fico muito satisfeito em observar e entender, né, mais profundamente sobre todo esse andar da carruagem, aí, como a gente chama, e simplificando, o trabalho é humanizado, né? O trabalho é direcionado para valorizar o ser humano. Nós estávamos vendo aqui alguns vídeos da entidade, né? E vocês podem frisar aí os trabalhos que já foram feitos na região do Batumaré, na região do Tigre, aqui principalmente na região do Paulistana, já tem muito trabalho feito. Eu estava vendo agora aí uma senhora com
os legumes, né, com as verduras na mão. É importante, né, que vocês frisem também a cada projeto desse, para que as pessoas comecem a conhecer e valorizar também, né? Porque muitas vezes tem pessoas que vivem só de especulação, não sabe qual é a realidade e fica com curiosidade e não busca se informar para saber quais são os benefícios, quais são os projetos que estão vindo para tirar essas pessoas desse marasmo, desse sofrimento, desse tédio nordestino que aqui, para viver, vocês já viram, tem que ser muito macho. Ali no Bate-Maré é um grande exemplo, e é o que nós falamos, e talvez as pessoas vão ver isso um pouquinho também. Como paulistana, até pela nossa mídia, como paulistano está sendo propagado, e nós falamos no mundo, porque realmente tem sido um modelo para nós. O Bate-Maré é típico do que aconteceu. Quando nós começamos a visitar o Bate-Maré, o que acontece? As pessoas até se escondiam um pouquinho, com receio de quem estava chegando. Foram aos poucos, nós fomos ali conversando com as pessoas, começaram a entender qual era o trabalho. E no Bate-Maré teve uma família ali que nós falamos do que nós pretendíamos fazer. E eles aceitaram. Então ali naquela propriedade nós fizemos o quê? Nós, além de atendê-los com cestas básicas, nós vimos que havia a possibilidade, porque ali tem o Riacho Pau-Ferro, que chama? Tem um riacho atrás, não recordo o nome agora, mas tem uma barragem ali, né? Tem uma barragem lá. E aí eu não recordo o nome, mas ali havia um pouco de água. O que nós fizemos um projeto? Nós colocamos uma bomba, fizemos uma canalização de 300 metros, colocamos uma base de caixa d'água, uma caixa d'água de 10 mil litros, e bombeávamos essa água para essa caixa. Dessa caixa nós canalizamos para descer para as residências que estão ali, para aquelas famílias serem beneficiadas, e depois fizemos o projeto então da horta comunitária. Nós temos ali uma terraplenagem de 1.800 metros, e desses 1.800 metros nós colocamos ali um adubo orgânico, né, com o auxílio do, como eu falei, do agrônomo Bertoldo, que é aqui da cidade. Ele começou a ensinar a população, olha, nós vamos tratar a terra dessa forma, jogou-se o adubo, depois, aí o pastor Marina fala que eu sou um menino da cidade que eu não conheço roça, mas eu vou usar o termo aqui que ele... Não sabe mesmo lanchar. Vamos falar que virou a terra, tombou a terra, né? Mexeu a terra ali e preparou, e dentro da característica de paulistana, se começou a se escolher algumas culturas que iria plantar. Então se preparou até uma área também coberta para hortaliças e se plantou algumas culturas. Isso foi um resultado tão bom porque as próprias pessoas, essa família do Bate-Maré, e aí também com o apoio da Secretaria da Agricultura, eles cederam uma permissão para que elas vendessem o que estava sendo plantado e colhido ali aqui na feira que acontece às sextas-feiras, a feira familiar, né? Familiar. Então hoje elas já podem fazer isso. E quando você visita hoje ali aquela horta comunitária, e é isso que nós estamos falando, ela vai se tornar um modelo do que nós queremos replicar para o Brasil. Para dar por quê? E aí tem um vídeo no Instagram também, que o pastor Marina está entrevistando ali, né? Aquelas senhoras, que aí colheram ali melancia, colheu verduras, macaxeira, para a subsistência da comunidade, e também já puderam comercializar aquilo para que eles começassem a ter a renda também. Uma observação, Nelson, quando a gente chegou ali e aquela horta já produzindo, vocês viram ali até melancia, hortaliças, a gente percebeu no semblante daquelas pessoas o quanto elas estavam se sentindo úteis. Sim. Não é? Olha, fomos nós, né? Elas não faziam, olha lá, elas não faziam porque não tinham condições. Mas a partir do momento que elas tiveram condições, então a gente já começou a perceber a mudança de mentalidade das pessoas. Isso é que é importante, a pessoa dizer, olha, se nós nos unirmos aqui, se nós dermos as mãos, nós vamos conseguir.
E aí, com alegria que eles disseram, olha, nós até já vendemos um pouquinho já Sim. até vendemos um pouquinho, já conseguimos, como diz, já conseguimos um dinheirinho já. Veja que alegria, só isso não tem preço, né? A gente vê as pessoas com essa alegria que com o próprio trabalho conseguiu produzir alguma coisa, fazer alguma coisa e se sentir mais valorizado. Essa é a questão. E seu Zezinho, nós estamos falando do bate-maré, mas eu posso exemplificar também o próprio assentamento Serra Branca, que ali são 30 famílias, e aí o que nós fizemos? E aí uma parceria junto com o município também. Nós colocamos uma base de caixa, levamos, né? Compramos a base da caixa d'água, e uma parte, a própria população abriu o solo para colocar a tubulação, e o município entrou com um trabalho para nós podermos erguer essa construção ali, né? Ajudando com guindaste, o apoio da Secretaria de Obras também. Então, é outra comunidade, é outro assentamento ali que nós estamos ajudando. Tem também o Riacho do Meio, onde nós colocamos caixa d'água ali, levamos água potável. Nós estamos começando um outro trabalho agora na Chapada, que é um pouco para frente do Serra Branca, né? Caminho do Bate-Maré, se eu não me engano. Então, nós vemos exatamente isso, que as pessoas, está um pouco a imagem da Riacho do Meio, as pessoas começam a ver de que, olha, há uma possibilidade sim, não tem que perder a esperança. Né? E é isso que nós estamos fazendo, estendendo a mão, ajudando, porque nós temos certeza que daqui a algum tempo a comunidade vai estar impactada. Imagine o efeito para as crianças hoje que conseguem ter um kit escolar, ter uma água potável, começam a ver que há uma possibilidade assim, de ter um pouquinho de irrigação ali, plantar, né, começar a comercializar e ter um ensino gratuito. Então, há uma possibilidade. E isso está sendo um modelo para nós e nós nos sentimos muito gratificados. E eu digo que, para o meu momento de vida, está sendo um presente de Deus para a minha vida. Porque poder estender a mão e trazer esse benefício para a comunidade e receber esse carinho da comunidade é muito gratificante. Eu, como um paulistanense, recebi título de cidadão paulistanense, posso dizer que sou paulistanense. Eu fico feliz em saber da boa vontade de vocês, do trabalho de incentivo, porque muitas vezes, como disse o pastor, as pessoas não têm condições, também não têm orientação técnica, não é? E às vezes o local dá para se produzir, mas as pessoas não têm essa iniciativa, não tem quem chegue lá, vamos fazer. O professor Luciano pode dizer para a gente como que já tem visto as regiões de Paulistana, para se produzir, para que a família possa plantar e colher, comer e vender. Olha, porque é importante isso. Eu não rodei, acho que nem 10% do que o pastor Nelson já rodou aqui pela região. A gente brinca bastante com ele, que ele já virou um cidadão paulistanense, se é esse o termo correto. Mas eu, em algumas dessas comunidades que o pastor listou, eu já tive, até para a gente poder fazer um mapeamento, levantamento. E uma das coisas que sempre limita o aspecto da produção, tanto vegetal quanto animal, ela é muito dependente de água, né? E uma das coisas que esse primeiro projeto que trouxe, né, para cá, essa questão da perfuração de poços e da disponibilidade da água, isso já abre possibilidades para justamente resolver o passo seguinte, que é a produção do alimento. Então, o solo, né, da Caatinga, o solo do semiárido, ele é um solo muito bom. A gente coletou amostras aqui da Reviver, mandou isso para um laboratório. A qualidade de solo que a gente tem aqui é uma qualidade de solo muito boa para o plantio, para o cultivo. Na grande maioria das vezes, o que limita a produção é a ausência da água ou a escassez da água, né? Porque se a gente for esperar a regularidade de chuvas, né? Eu não estou nem aqui querendo discutir o aspecto de alterações globais, problemas de mudança de clima, mas o que a gente tem é uma irregularidade, sim, de chuvas que é característico do semiárido. A gente tem períodos e épocas que chovem bastante, mas que muitas vezes não é suficiente para manter uma lavoura, manter um cultivo, produzir alimento para sustentar.
Isso pensando só no aspecto climático, desconsiderando o aspecto econômico, que, como o pastor Marena falou, muitas dessas comunidades, muitas dessas famílias que hoje são impactadas e que serão impactadas por esse projeto, têm dificuldade financeira de comprar uma semente, de comprar um adubo, né, de ter lá uma mangueira para poder irrigar e produzir. Então, quando o projeto estende a possibilidade e traz a tecnologia, o que eu posso dizer é que, com certeza absoluta, muitas dessas famílias serão positivamente afetadas no intervalo de tempo que não é longo. Isso é o grande benefício. O que a gente está trazendo para cá não é algo que vai levar 5 anos, 10 anos. É algo que, com 1 ano, a gente colhe resultado. Né, uma lavoura, né, ou uma cultura de alface, né, uma melancia, 60 dias está ali. Se você der condição para a planta, em 60 dias você colhe. Né? Se a gente pensar na produção animal, na avicultura, eu consigo ter um ciclo lá com 16 semanas, um pintinho de um dia, uma ave de um dia, começa a produzir ovo. Né? Uma cabra, com 5, 6 meses, 7 meses, ela pode entrar em processo gestacional, parir e ter o leite. Então a gente não está falando de uma realidade longa, a gente está falando de algo que num universo de 365 dias jogando longe, a gente muda muita realidade, né? Desde que as condições favoráveis existam. E o que eu enxergo como o grande benefício é esse leque de apoio, digamos assim, né? Esse suporte técnico, o suporte financeiro, o suporte humano, ele chega com o projeto. Né? Basta as pessoas, né, se permitirem receber, se permitirem participar. Né? Eu tenho certeza absoluta que isso, daqui a 1 ano, se a gente voltar a conversar, ou quando a gente voltar a conversar, teremos dados muito mais sólidos do que esses que já são sólidos hoje, né? A gente estava conversando um pouquinho antes de entrar aqui, Pastor Nelson, quantas famílias o senhor me falou que está sendo impactado, que já foram impactadas com esse projeto até agora? Mais de 500 famílias. Então não é uma coisa para daqui a 1 ano, 2, né? Isso é algo que já existe. Já se tem resultados positivos. Exatamente. Pastor, professor, que você é o mais chegado da cidade, né? Quem chegou há mais tempo, quem tem mais conhecimento da nossa realidade, o Instituto também tem o seu lado positivo de empregos. Aqui tem pessoas empregadas já prestando serviço para o Instituto. Isso também já é muito bom para uma cidade como a nossa, que precisa, né, de emprego. Não é só geração de emprego e renda, mas de emprego também para as famílias. Sim, só de empregos diretos, os institutos, nós temos aí 25 empregos diretos, né? Mas tem tido muito apoio, o próprio movimento econômico na cidade, porque tudo que nós fazemos está aqui em Paulistana. Então, por exemplo, nós temos aí a questão da toda a compra de materiais de construção, a questão do provimento da própria internet, monitoramento de câmeras, nós temos a perfuração de poços aqui da cidade, as cestas básicas, e nós entregamos todo mês aproximadamente 150 cestas básicas. Muita gente não sabe disso. Não é para famílias cadastradas, efetivamente analisando a vulnerabilidade. Então, são supermercados aqui da região, né? Um outro supermercado que já está cadastrado como homologado como fornecedor nosso desde 2022. Então, tudo o que você movimenta, hospedagem, locação de veículos quando a gente vem, restaurantes, né? Tem uns restaurantes bons aí, né? Tem uma comida muito boa. Com certeza. Então é assim, tudo movimenta aqui. Então só de empregos diretos são 25 e os projetos estão crescendo, pretendemos alcançar mais vidas e com certeza vai haver a demanda de mão de obra. E como nós falamos, para até os próprios, não só os jovens, mas principalmente os jovens, que nós vivemos numa época de grande evolução da tecnologia, o curso é gratuito de informática. E nós acreditamos o seguinte, Paulistana vem crescendo. Você imagina quando vierem para cá empresas, por exemplo, falar muito de empresas de mineração. Se uma empresa de mineração vem, é uma empresa multinacional. Muito provavelmente ali no operar de um sistema, de ter o próprio contato com uma matriz ou outra localidade, precisa de um outro idioma. Então tem jovens que, se eles aproveitarem esta oportunidade agora totalmente gratuito, com certeza lá na frente eles vão estar capacitados a ser um candidato a estar trabalhando.
O próprio corte e costura, eu brinco, mas é uma brincadeira séria. Eu até falo para a professora agora, que a nossa professora é a professora Ivani, de que nós já estamos muito pequenos, vamos fazer um galpão só para corte e costura. Vamos colocar o quanto de máquina, porque a gente sabe que a procura é muito grande. E o que acontece com isso, a gente brinca, mas é uma grande verdade, pode se tornar um polo têxtil, como nós temos exemplo de outras cidades. As mulheres podem começar a fazer peças de roupa para a própria família, produzirem aqui depois, por exemplo, fazemos formação de pessoas, forma-se ali talvez uma cooperativa, começa a fazer a produção aqui, vende para o mercado local e com certeza ainda para fora. Então, isso já está movimentando, e para você, só para um exemplo, seu Zezinho, o que acontece? Nós temos em São Paulo, todo final de ano, dia 31, nós temos um encontro e temos um momento de culto, mas também para se falar dos projetos das instituições. Esse 31 de dezembro último, nós levamos peças de roupas que já foram produzidas aqui na Unidade Oasis como amostra para aqueles lá em São Paulo, para eles verem o fruto do projeto. Isso foi produzido aqui. Eu até brinco que eu fiquei um pouco bravo, porque foram confeccionadas algumas camisas. Quando eu fui querer comprar, uma já estava vendida. Eu falei, como que já vendeu? O professor diz que vai produzir queijo também. Então, isso, e vai levar esses queijos para vender em São Paulo. Essa capacitação, e vamos chamar isso de ecossistema, não sei se eu estou sendo ousado demais de usar esse termo, mas vamos pensar no ecossistema do bem. Imaginemos que a ideia aqui é que a gente consiga produzir e organizar essas famílias em associação, produzir ovos daqui e levar para São Paulo, queijo, junto com, né, um dos projetos, o pastor Nelson falou e o Marena também, do galpão de aves e o curso. A gente tem um outro projeto que já está em paralelo e em andamento, que é a caprinocultura e a ovinocultura. Nós temos ali um galpão em construção, fase de construção inicial, mas já para manter caprinos e ovinos, e ao lado uma queijaria. A gente vai produzir queijo artesanal e o nosso objetivo aqui é pegar esse queijo e vender ele em São Paulo por um preço melhor, né? Agregado, que possa remunerar melhor as famílias. E isso a gente está usando como exemplo, né, de canal de escoamento. A gente pode organizar, e o pastor Nelson usou muito bem o exemplo da roupa, mas as associações, elas permitem escalar. Facilita na hora de compra de matéria-prima, facilita na hora de escoamento e venda. Então, se você tem um grupo de pessoas que produz ovo, que produz queijo, que produz roupa, que produz hortaliça, pão, qual a dificuldade? Nenhuma. A gente tem um grande centro consumidor e a gente está falando de um centro que é longe, São Paulo. Existem outros grandes centros aqui que podem absorver. Aqui perto da gente nós temos um exemplo de Picos. A Associação de Picos, eles são um dos maiores exportadores de mel para a Europa. O mel daqui que sai de Picos, ele é um mel de excepcional qualidade. E é o quê? Uma associação de produtores organizados. Então, a gente tem outros exemplos próximos aqui, que não só esse que a gente está trazendo, de que funciona de fato essa organização entre as pessoas. E seu Zezinho, aqui nós estamos falando, e aí algo que é muito factível, nós estamos em finalzinho de maio, vamos entrar em junho. Muito provavelmente, em agosto, setembro, nós vamos ter 500 aves ali, que por dia nós vamos colher no mínimo 450 ovos. Todo dia. Todo dia. Esse galpão dessa produção já está funcionando? Não, ali um dos vídeos que está aparecendo para vocês foi feito hoje ainda, né? Nós fizemos o vídeo, nós estamos em final de etapa de construção. O galpão está lá, o galpão está em fase final. A gente vai trabalhar com um sistema orgânico, né? Um sistema caipira de produção, sem usar agrotóxicos, sem usar nada, um ovo, né, digamos assim, orgânico. Ali o galpão, ó, ele já está pronto, coberto, ele está em fase final, a gente pinta ele agora. Eu programei hoje a chegada do primeiro lote de aves no dia 16 de junho agora. Chega o primeiro lote, no dia 23 a gente começa o primeiro curso com a capacitação das pessoas para recebimento de aves. Olha, vai chegar tudo ave de um dia, como que a gente movimenta? Olha lá o galpão interno, né? Então, ele já está pronto. Todo o equipamento já foi comprado, a gente está em fase final, foi coberto essa semana, né, com um material de primeiríssima qualidade, um ambiente perfeito para essas aves. Do lado de fora, toda a parte de piquete, elas vão ter acesso, né, ao piquete, ao puleiro para poder dormir, expressar o bem-estar. Então, assim,
tudo muito pensado para ensinar de fato como produzir esse ovo de qualidade e depois como vender com preço agregado, né? Como ter um selo de orgânico, como ser um selo de uma comunidade tradicional que possa vender esse produto com o valor que ele de fato tem, né? Um valor que permita essa família produzir e se sustentar. Então nós estamos falando em agosto, muito provavelmente já temos ovos. Sim. Depois aí eu creio talvez a questão do Final queijo, do ano, no final do a ano, gente já deva ter mas tem um queijo. outro projeto entre meio, nós não vamos divulgar a localidade ainda, mas nós vamos formar aí como uma escola de panificação, Olha né? aí, ó. Que é outro benefício que a sociedade vai poder aprender. Essa área da panificação também tudo uma área muito boa, né? Muito bem Fantástico. equipada, até porque, como nós falamos, por causa da responsabilidade, tudo de forma muito higiênica, respeitando toda a legislação para que seja aprovado e tenha um selo. Então, tudo isso nós estamos falando que até o final de 2026, aqueles que estão nos ouvindo, mais uma vez, como o pastor Marena falou, nós os convidamos para irem lá e testemunharem do que nós estamos aqui falando. Exatamente. É muito importante. E, com certeza, nós sabemos que muitos outros projetos já estão em mente para vocês trazer para a Paulistana e beneficiar essa comunidade que já tem recebido muito benefício. Eu só queria alertar vocês, nós ainda temos 8 minutos pela Rádio Gazeira. A gente pode ultrapassar aqui alguns minutinhos, mas se tiver algo de importante a frisar, que vocês queiram que o ouvinte da roça, que às vezes não tem uma internet para ouvir a gente através do podcast, né, Cidadania do Amanhã, mas está ouvindo através do seu radinho. Se alguém tiver algo assim muito importante, nós temos agora 7 minutos para esclarecer. Zezinho, tem um outro projeto que é muito importante, ele está como piloto ainda numa área pequena, mas que nós visualizamos e traz um outro grande benefício para a cidade de Paulistana e que está muito ligado à área da saúde. Nós temos um projeto chamado 60 mais, exatamente para aqueles que já têm uma idade mais avançada, onde nós estamos oferecendo também de forma gratuita uma fisioterapia. Para quê? Porque aqui essas pessoas que já estejam já numa determinada idade, ele consiga ter uma boa articulação, a sua musculatura esteja preparada para que ele tenha uma qualidade de vida melhor. Então, nós já temos contratado uma fisioterapeuta que já está fazendo o tratamento de alguns pacientes. Hoje ainda o espaço é pequeno, mas nós vamos ampliar todo esse trabalho dos 60 a mais, que ele vem trazer uma qualidade de vida para aquela pessoa que já não tem uma atividade rotineira, ou às vezes até o próprio familiar sai para trabalhar e fica sozinho na sua casa, e no futuro ele vai ter uma área de convívio. Então vai ter a questão da fisioterapia, tem o ateliê 60 a mais, onde ele vai poder pintar, ele vai poder aprender ali a trabalhar um crochê. E por que isso? Para que ele viva em comunidade, né? Nós temos visto quanto as pessoas têm sido assoladas por uma depressão, por estarem isoladas. Não é que eu não preciso falar, vocês mesmo de Paulistana que estão nos ouvindo, sabem dos ocorridos quando perdemos vidas porque as pessoas se sentiram se sentiram abandonadas. Então queremos trazer também, já temos este projeto, mas vamos ampliar, que é o projeto 60 a mais, voltado também àquilo que nós chamamos de a melhor idade, né? Porque nós vemos aqui claramente que a população pode ser beneficiada por esse projeto. É importante que nós também, né, da terceira idade, temos esse espaço, né, no Instituto Reviver. Gente, o nosso tempo de rádio está se esgotando, mas podemos passar aí 5 ou 10 minutos. Pastor Marena, Professor... que é bom de rádio, o pastor Marena faz muito programa de rádio. Eu queria convidar as pessoas que estão nos ouvindo e também aquelas que estão nos assistindo a conhecer, não é? Talvez seja a primeira vez que você está ouvindo falar dessa, ele está falando instituto, mas nós chamamos Fundação Reviver e Associação Reviver Help. Nós temos as nossas redes sociais, só colocar aí no buscador, né? Fundação Reviver ou Associação Reviver Help, e ali nós temos uma infinidade de informações e também nós precisamos de pessoas que dê as mãos. Talvez tem pessoas falando assim, eu também quero fazer parte,
não é? Como professor agora está fazendo parte. Eu queria fazer uma pergunta para o professor, rapidinho. 2 minutos, professor. Como é que você está se sentindo em fazer parte desse projeto? Cada dia melhor, pastor. Eu falo assim, a gente é munido de graça, digamos assim, por poder ajudar pessoas, né? Eu acho assim, dentro da minha realidade, o que eu posso fazer hoje é contribuir com um pouco do conhecimento que eu tenho e compartilhar com essas pessoas que eventualmente precisariam de um pouco Quando mais. você foi convidado, você imaginou a imensidão Não, eu de que imaginei era que a isso? gente ia fazer um projeto pontual e aí as portas foram se abrindo e as coisas foram acontecendo e está ganhando um volume que está me agradando bastante. O desafio é muito grande, mas ao mesmo tempo é estimulador, pastor. Então você aconselha aqueles que não fazem Lógico. parte. E tem muitos profissionais que podem voluntariamente fazer parte desse projeto aqui em Paulistana, colaborar de alguma maneira. Não é, Manuel? Sim, nós até convidamos, né, aqueles que são profissionais e querem serem voluntários do projeto, as portas estão abertas, como o senhor Zezinho frisou bem, isso não está limitado a pessoas da igreja. Nós não estamos limitando isso, está aberto para todos. Aquele que se sente capacitado e pode ser um voluntário e queira ajudar no projeto, nos procure. Teremos aí o maior prazer de recebê-los e mostrar o que são os projetos e, dentro da capacitação de cada um, o que eles podem nos ajudar a cada vez mais ampliar. Por quê? Na verdade, o benefício é para a comunidade. São as frases que nós falamos. Nós queremos recuperar vidas e nós queremos mostrar que o amor de Deus socorre vidas. O intuito e o primeiro propósito das instituições eram perfurar poços para amenizar o sofrimento do nordestino com a água e também com a água potável, que fosse, né, uma água digna de se consumir. Mas hoje nós estamos vendo que essas instituições que vocês representam trouxe muito mais aqui para a nossa região e ainda tem projeto para mais, né, professor? Com certeza, muito mais. E com certeza esses projetos vão acontecer no tempo correto. Mas tem muita coisa, tem muita surpresa ainda, né, pastor Nelson? Tem. Pastor Marena, muita coisa que já foi pensado, já foi, né, traçada aí algumas estratégias e que logo elas vão aparecer também. Eu quero dizer a vocês, né, do fundo do coração, que nós vamos estar sempre à disposição de fazer a divulgação, né, e mostrar esse compromisso que vocês têm com vocês mesmos, com o Pai Criador e com os irmãos que estão sendo beneficiados. Tanto o podcast Cidadania do Amanhã, eu não posso mais falar pela Rádio Engazeira, mas eu acredito que a Rádio Engazeira também vai estar com espaço aberto para vocês, mas a minha web rádio, ZV Web Rádio, vai estar também acompanhando tudo isso para que a gente possa levar o esclarecimento, né, pastor? E deixar que esse povo se sinta à vontade, se irmane com a gente para que os projetos possam vir e dar bons resultados como estão dando. Eu agradeço a oportunidade de estar no podcast, como está sendo divulgado pela Rádio Engazeira também, e exatamente num podcast que vai muito de encontro àquilo que nós também visualizamos, a cidadania do amanhã. Quantas crianças que hoje estão sendo ali já nos cursos se preparando, que com certeza serão cidadãos mais preparados, vão ter visão, vão ter expectativas, vão poder contribuir mais para suas famílias. Então é muito importante e nós agradecemos a oportunidade. Eu agradeço a oportunidade. Eu quero só agradecer aqui aos ouvintes da Rádio Engazeira. Nós já vamos, nosso tempo foi esgotado, né? E na Rádio Engazeira já ultrapassamos aí 1 hora de programa, de podcast, mas vamos continuar um pouquinho aqui para fazer as considerações finais e se tivermos algo aqui a fazer agradecimento também, que a gente possa levar para os ouvintes do podcast Cidadania do Amanhã, que com certeza o que vocês preparam aqui, professor Luciano, Marreta, o pastor Nelson, cidadania para aquelas pessoas que estão hoje sendo beneficiadas e amanhã vão com certeza ajudar vocês a trazer mais cidadania para esse povo que merece, esse povo nordestino, que vocês já sabem como é o nosso jeito de viver, né? É sofrido, mas é muito gostoso aqui no Nordeste. Fiquem à vontade para as considerações finais. Primeiramente, o pastor Nelson. Mais uma vez eu agradeço muito a oportunidade, temos avançado, mais uma vez eu agradeço o carinho como a população tem nos recebido, agora conhecendo.
Como o professor Luciano falou, nós temos expectativas e visualizamos fazer projetos com as escolas municipais, as escolas estaduais, com o Instituto Federal, que cremos que eles vão poder participar de projetos, vai ser importante. E esse canal aberto para que as pessoas conheçam os nossos projetos, tirem dúvidas e, mais uma vez, fica o convite para que venham conhecer fisicamente os nossos projetos, para poderem ver ali. Então, meu agradecimento pela oportunidade. Nós que agradecemos aqui a sua presença, o seu esclarecimento, essa boa vontade. Pastor Maíra. Eu quero agradecer, usar as palavras do pastor Nelson, e quero parabenizar você por essa iniciativa, por esse programa, por esse espaço concedido para a gente levar coisas boas e levar para a população aqui de Paulistana e toda a região uma palavra de esperança, uma palavra de fé e convidar todo mundo. Venha conhecer melhor quais são os planos de Deus para a sua vida e você vai ver que Deus tem planos maravilhosos para você. Professor Luciano, considerações finais. Obrigado, Zezinho, pelo convite. Faço as palavras do pastor Marém nas minhas, né? Parabenizá-los também por essa iniciativa, agradecer pelo espaço dado, né? A gente sabe que hoje tem muitas pessoas que não conseguem fisicamente se deslocar ou estar presente e a internet, o rádio, consegue levar um pouco de informação que a gente, né, possa ter esclarecido, né, e criado talvez um pontinho de interrogação, um ponto de curiosidade para que venha de fato nos visitar, venha nos conhecer e que se envolvam, né, com esses projetos todos, né? Todos os projetos, o principal objetivo aí, o que está por trás é o ser humano, né? Então é importante que vocês venham de fato, se envolvam, participem, que o objetivo, né, de todas as instituições envolvidas é dar o melhor para que essas pessoas possam ter dignidade aí e prosperar na vida da melhor maneira possível. Nós queremos agradecer também aos nossos patrocinadores, Miguel Informática, não é? Onde você faz aí o conserto e manutenção do seu equipamento de computador, notebook, né? E Autoescola Paulistana, onde você vai se habilitar, né, para andar tranquilo e respeitando o trânsito, que Paulistana também está muito difícil o trânsito, né? Então, gente, se você quer divulgar a sua empresa ou seu comércio, é só procurar a equipe do podcast, Vitória, né, o Igor, eles estão aí à disposição para fazer com vocês uma parceria bem legal e trazermos sempre informações importantes como essa que hoje aqui levamos para vocês. Muito obrigado a vocês e até a próxima!